Estamos em um dos mais famosos e tradicionais bairros da capital paulista, a Liberdade, local conhecido pela culinária e cultura asiática, e que também abriga o Centro Cultural São Paulo desde 1982. Mas será que você realmente conhece a história desse lugar? Seja bem-vindo à primeira reportagem de uma série de matérias que serão produzidas pelo CCSP em homenagem ao Mês da Consciência Negra. A Rua dos Aflitos, assim como as verdadeiras raízes da liberdade, estão às escondidas. Aqui, atrás desses tapumes, esconde-se a história do patrono da região, Francisco José das Chagas. Durante o primeiro Império Português no Brasil, os pés que pisam esse chão estavam sob regência de Dom Pedro I e recebiam o nome de Distrito Sul da Sé, devido ao decreto da Câmara Municipal de 14 de março de 1833. É neste contexto colonial e escravista do século XIX em que o cabo do 1º Batalhão de Caçadores de Santos, conhecido como Chaguinhas, foi tido como exemplo em favor de sua luta contra a escravidão e o racismo. Com execuções, prisões e explorações, além do não reconhecimento do Serviço Militar Nacional em relação aos seus colegas portugueses, o cabo e seu amigo de farda, Joaquim José Contiba, não mantiveram-se calados. Iniciaram o motim devido aos atrasos de pagamentos e foram mais tarde condenados à execução no Pelourinho, construído em 1800 e que viria a ser nomeado Largo da Forca por esse mesmo motivo. Mas Chaguinhas não morreu, no entanto, sem deixar seu legado. Escapou da morte após 2 tentativas falhas devido ao rompimento das cordas. E apesar de ter sido morto violentamente a pauladas, em 1821, o dito milagre deixou para trás o movimento de revolta e esperança. Hoje, Chaguinhas, considerado como santo negro que realiza dádivas, tem na capela de Nossa Senhora dos Aflitos um santuário. É o que conta para nós Adriana Gradim, presidente do Sindicato de Guias de Turismo de São Paulo, e que explicava essa importante história para os visitantes no local. Eu gostaria de saber de você a importância desse lugar e o que ele se tornará, já que a gente sabe que ele está em reforma. Conta pra gente, por favor. Então, eu acho que essa região toda, né, da Liberdade, foi um resgate cultural muito importante, né, para a história de São Paulo. Porque todo mundo conhecia esse bairro como o bairro da Liberdade, mas antes dele ser um bairro da Liberdade, houve toda a cultura afro, a cultura negra, e houve toda uma fundação em cima disso, né? Hoje, a gente está passando por vários processos de restauração, não só como a Capela dos Aflitos, mas também como a Capela da Forca também está sendo restaurada. E tudo isso vem resgatando a história de São Paulo, né? E eu acho que as pessoas precisam entender que antes de chegar à imigração japonesa existia uma outra sociedade, uma outra visão neste local. Aqui vai ser um memorial, futuramente, juntamente com a Capela dos Aflitos. O processo de turistificação do bairro, que dá a cara da liberdade de arquitetura asiática que vemos hoje, inicia-se no ano de 1973, com um plano paisagístico da Secretaria de Turismo Municipal, mesmo ano em que surge o Projeto Vergueiro, o qual concedeu áreas desapropriadas para a projeção urbanística de comércios. Após intensas pesquisas, a inauguração em 13 de maio de 1982 abre as portas e materializa um dos maiores centros culturais da América Latina, fonte de educação, cultura e resistência em meio à ditadura militar brasileira. A força de Chaguinhas, por liberdade e igualdade, tornaram-se pilares de inspiração para a promoção e disseminação de respeito, tolerância e pluralidade em meio à acolhedora arquitetura projetada por Eurico Prado Lopes e Luiz Telles. A arquitetura essa que abriga entre seus tijolos muitas histórias. Entre elas, a vida de Lisete Negreiros, propulsora do teatro infantil na cidade de São Paulo e que deixou um legado imensurável em seus mais de 40 anos exercendo o papel de curadora no CCSP. Então, eu conheci a Lisete há muitos anos atrás, e eu lembro que ela almoçava sozinha, sempre almoçava sozinha. Aí um dia eu perguntei se ela queria companhia, sentei junto e a gente começou a conversar. A gente acabou ficando amigas, bem amigas. Eu passei a acompanhar o trabalho dela.
que era um trabalho. Ela ficava até mais tarde, eu também, eu chegava cedo, ficava sempre até mais tarde. E eu via como ela fazia. Ela escrevia muito sobre os temas que ela queria abordar e o material que ela recebia. Escrevia muito no computador. Ficava estudando textos de outras peças. Então ela fazia esse trabalho que era meio garimpando os textos para poder escolher o texto melhor. Que tivesse relevância para a consciência da criança, do adolescente, e ela achava que era muito importante o teatro infantil para esse início, né, da vida cultural das crianças e adolescentes. Mas ela tinha a preocupação também de saber para que idade aquela história ia ser contada. E o que aquilo ia repercutir na criança, o que ia despertar na criança. A peça tinha que ter a mesma qualidade do teatro adulto. O texto, o ator, os atores, a luz, o cenário. Então ela enfatizava isso, que a importância tinha que ser dada para os dois tipos de teatro, teatro infantil e teatro adulto. Acho que a Lisete, dentro do Centro Cultural São Paulo, talvez tenha sido um marco curatorial no sentido de tanto do compromisso do que é ser uma curadora, quanto no sentido de pensar uma curadoria democrática, popular, seja por incluir naturalmente um público que raramente é alvo de tanta atenção quanto jovens e crianças, mas seja no sentido da cautela que ela tinha não só efetivamente em curar as programações, mas de elaborar pareceres técnicos bastante cuidadosos e meticulosos no sentido de justificar as escolhas artísticas que ela fazia para as contratações. Então, acredito que Lisete, não só para o CCSP, mas acho que no Brasil, é um marco curatorial, sem dúvida, no sentido bem específico do que significa essa palavra e do fazer desse ofício. E é claro, para além do passado de uma mulher que hoje tem seu próprio espaço na sala de leitura infantil, o Centro Cultural São Paulo tem outras muitas histórias que demonstram sua potência. Convidamos, portanto, nossos funcionários para contá-las. Olá, sou Marco Vanlu, curador de dança do Centro Cultural São Paulo. Eu me chamo Maria Luísa Menezes, eu sou curadora de artes visuais aqui no Centro Cultural São Paulo. Meu nome é Edmárcio da Silva, trabalho como web designer aqui no Centro Cultural São Paulo, cuido do site do Centro Cultural São Paulo. Qual é a sua trajetória até chegar aqui? Até chegar aqui, acho que eu passei por alguns lugares. Eu cheguei no Centro Cultural São Paulo por indicação da diretora na época, a Mira Golsoni. Sou profissional de educação física, de formação. Há mais de 30 anos fundei a minha companhia, a Bombadeira Dance Company, e em 2021 eu assumi o cargo aqui de curador de dança do CCSP. Estou muito feliz, me identifiquei muito com o Centro Cultural São Paulo e aqui é onde eu estou todos os meus dias. Fui estagiária em 2022, saí, tive experiências em outras instituições, no campo da curadoria e do acervo, principalmente documental, mas também artístico. E volto para cá em março de 2025, então estou aqui desde então de volta. Durante todo esse período que você esteve aqui, quais projetos você desenvolveu e desenvolve hoje? Um que eu mais gostei que foi o Navegar é Preciso, que foi logo quando eu entrei aqui no Centro Cultural São Paulo, assim, um divisor de águas na minha vida, porque foi a época que eu conheci realmente o que era e o que representava o Centro Cultural São Paulo para a cidade de São Paulo. Festivais de dança, espetáculos de dança, os workshops de dança e os bailes. A exposição de 43 anos do Centro Cultural São Paulo, a cidade CCSP 43 anos, que aconteceu em maio deste ano. Uma lembrança boa que você tem aqui? Uma lembrança boa? Várias lembranças. As edições do ano passado e desse ano do Abril para Dança, que foram muito potentes. Tem o Mercosul, que foi logo quando eu entrei também. Acho que mais do que um momento é aquilo que a gente constrói na relação com as pessoas. E a equipe de artes visuais ela é muito unida. Então acho que o cotidiano em equipe, saber que eu vou chegar aqui, eu tenho uma equipe muito dedicada e unida, para mim é uma lembrança boa cotidiana. As grandes companhias que passaram e passam por aqui, os grandes artistas, tudo isso traz ótimas lembranças que vão ficar no coração meu, claro, e do público que frequenta e costuma vir aqui assistir os espetáculos no CCSP. Para você, o que representa o Dia da Consciência Negra? Essa pergunta é
representa muita coisa, o orgulho de ser negro. É um dia de reflexão, mas principalmente de alegria para nós. O Dia da Consciência Negra, ele é historicamente importante, né? Porque ele vem de uma luta do movimento negro para a visibilidade das pautas das relações étnico-raciais no Brasil, as desigualdades a partir das raças, da desigualdade histórica por conta do racismo e do colonialismo. Então a gente está debatendo a colonialidade. Porém, eu gosto de pensar uma outra perspectiva, que é quem precisa de consciência é o branco, né? Se nós pautássemos a consciência negra muito mais por uma consciência que o branco precisa ter dos processos históricos e da responsabilização ok, né, as pessoas brancas de hoje não participaram dos processos históricos, mas elas se beneficiam do que os processos históricos criaram. Então a gente fala de uma consciência cotidiana, atual e contemporânea que essas pessoas precisam ter. Então, para mim, a consciência negra, ela diz muito mais sobre uma necessidade e urgência de uma consciência branca da sua responsabilidade atual e contemporânea. A representatividade que todos os negros que sofreram com as separações das suas famílias, com a escravidão, com o sofrimento, hoje, assim, na posição que a gente tem hoje de poder andar, comprar uma roupa, entrar, comer, se alimentar, ir num restaurante, ter voz ativa em alguns momentos ainda, né? Toda essa caminhada que os nossos antepassados tiveram para que hoje a gente tivesse essa condição. Além desse momento de celebração de existência, a gente tem também essa dificuldade, né, em ser quem é nessa sociedade, tendo em vista o racismo estrutural, né, esse contexto brasileiro que a gente tem aqui. E como você vê a função que você desempenha chegando num lugar em que muitos não chegam? Bom, essa coisa de chegar a um lugar onde muitos não chegam é por conta de como a sociedade foi construída, né, de maneira excludente. Bom, eu sou curadora de artes visuais num momento onde nós temos uma cena com muitos curadores negros hoje, né? Sem dúvida, preciso reconhecer que estou onde estou por conta dessa luta que aconteceu antes, que não é só no campo da curadoria, mas de todas as áreas, né? Um movimento que se organiza de uma maneira interdisciplinar e plural. Então eu estou num momento onde eu colho frutos de uma luta pregressa, né? Anterior a mim, esbarra em mim, chega até mim e eu me vejo como uma agente dessa continuidade. Acho que é um pouco nesse lugar, né? Eu sou beneficiária de uma luta histórica e responsabilizo também, mas entendo que a gente está num lugar onde é a possibilidade de viver o mínimo, né? Que é o direito de escolher uma profissão e poder vivê-la. Sem dúvida que as políticas de acesso e as políticas de acesso à universidade, de acesso à formação continuada, todas essas etapas envolvidas na possibilidade de acesso a uma profissão são fundamentais e reconheço a importância delas, mas é interessante porque elas nos garantem aquilo que é básico na vida, por exemplo, de pessoas brancas, né? Então, acho que eu vivo um direito de escolha e isso tem que ser o direito básico de todo ser humano. E de dizer para todo mundo que a maneira como as coisas foram feitas, como foram construídas e como foram narradas, não foi a maneira correta, não foi a verdade. E hoje nós estamos recontando essa história sobre o prisma da nossa própria leitura, né? Por último, sendo uma pessoa, né, que vive cultura, eu gostaria que você indicasse pra gente uma pessoa, uma inspiração negra, assim, que você poderia dar como fonte, assim, pro público. Se colocar nesse lugar de grande intelectual ponto. Para nós, um intelectual negro trouxe grande contribuição para os entendimentos da geografia e da sociologia e das questões raciais implícitas na sociedade por meio da sua obra. Então, Milton Santos é uma grande referência, não só, né, não é a única, mas eu citaria Milton Santos nesse momento. E eu não admiro uma pessoa, admiro um grupo que me fez refletir em várias questões do empoderamento, se aceitar como negro, é o Grupo Racionais. Que na minha época foi assim, foi o meu entendimento de quem eu era, que eu poderia ser. Eu tinha uma escolha em ser a pessoa que eu quero ser, tanto para o mal quanto para o bem. Foi o grupo que, assim, pensando na minha trajetória, foi o Grupo Racionais MCs. Acho que mais do que só no campo de uma referência, que muitas vezes vem sobre pessoas que já fizeram coisas no passado, quero indicar
que até o dia 7 de dezembro visitem a exposição do Alexandre Inácio Alves, que está aqui no piso Caio Graco, na Sala Tarsila do Amaral, que é uma exposição de um artista negro que produz há 30 anos. E essa é a primeira exposição de grande envergadura mostrando essa produção de 30 anos do artista. Então, não é nem no campo assim de uma referência só passada, né? Mas acho que é olhar para o que está sendo feito, né? Então, a gente tem essa tendência de olhar para as produções passadas, mas e quem está produzindo coisas incríveis hoje, né? Acho que é um indicativo, assim, quem produz coisas incríveis há 30 anos, né? Então a minha dica pode ser um pouco essa. Visitem nossas exposições e vejam os artistas incríveis que nós temos aqui.